muita alegria que temos hoje este lançamento do livro do nosso presidente, professor Dr. Edgar Leite, cujo título é Tempo, Eternidade e Sentido da Vida. Título oportuno, por motivos, todos nós precisamos saber um pouco do tempo da eternidade e, sobretudo, do sentido da vida. Vocês já viram uma capa muito bonita deste livro, sugestiva para a nossa reflexão, já pela própria capa, e certamente o livro, nós já tivemos dando uma olhadinha, está cheio de temas para a nossa reflexão. E para tal, o nosso doutor Flávio Gordon vai começar o debate aqui, a apresentação, depois o Edgar falará também um pouquinho para nós, não é? Então, agradeço a ambos, mas primeiro parabenizo o nosso presidente, que lança mais um livro, esse está fresquinho, né? E que eu acho que todos poderão desfrutar e também difundir para os amigos e colegas, né? Então, doutor Flávio Gordon tem a palavra aqui. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito aí ao convite do Edgar, convite um tanto quanto temerário por parte dele, porque é uma obra de filosofia e história. Ele convidou um comentador que não é nem filósofo nem historiador, né? Minha formação é de antropologia, mas eu fico muito honrado com o convite. Ele é muito oportuno porque tem a ver bastante com a minha trajetória, né? Quando eu comecei a ler as obras do Edgar, sobretudo essa abordagem dele do iluminismo, né? E dessa ideia de uma recusa da transcendência, imediatamente me veio à mente toda a minha trajetória final, que eu defendi a minha tese de antropologia em 2011, uma tese sobre o neoateísmo, né? O movimento neoateísmo dos contemporâneos, Richard Dawkins, Sam Harris, né? E outros autores. Só que a minha abordagem foi inteiramente, assim, digamos, off-road, assim, fora da coisa acadêmica clássica. Aliás, fora da coisa acadêmica, da minha trajetória que eu vinha, fui orientado por um professor que vinha de uma tradição deleuziana, pós-estruturalista e tal. E eu meio que me senti isolado, porque eu fiz um mergulho na filosofia clássica através de um filósofo político chamado Eric Feiglin. Ele faz uma recuperação de todo o vocabulário de Platão e tal. Eu tinha vindo de uma leitura também recente, um mergulho na obra de Agostinho, e eu abordei o neoateísmo a partir de todo o estudo, principalmente do Eric Feiglin, da heresia gnóstica, né, dos primeiros séculos da era cristã, e a maneira como Eric Feiglin trata essas heresias, o ressurgimento dessas heresias, ou pelo menos dos temas centrais nos movimentos totalitários do século XX, né? E quando eu comecei a ler o trabalho do Edgar, eu me senti meio como o Robinson Crusoe encontrando sexta-feira numa ilha intelectual, assim, né? Porque depois de uma sensação de vazio, de solidão, assim, não tem com quem falar. E esse foi um dos motivos que me fez sair da academia. Eu defendi a tese em 2011 e eu saí da vida acadêmica, não queria mais levar a vida acadêmica. Estava desiludido com a academia e tal, fui fazer uma vida intelectual por fora, assim. E só recentemente, né, com a amizade com o Edgar, que eu pude retratar e ter um diálogo realmente intelectual mais sério com um acadêmico que abordou essas coisas, né? Então, eu comecei a ler o Edgar, quando ele me apresentou. O primeiro livro que eu li do Edgar foi A Morada do Homem, né? Eu cheguei até a fazer uma resenha. E imediatamente, quando eu comecei a ler, que ele falava do ateísmo, eu lembrei, né, e sobretudo também com a ligação que ele faz agora nesse livro novo sobre o tempo, eu lembrei de uma pergunta que eu sempre encontrava nos textos neoateístas, nas palestras neoateístas, né, que é uma pegadinha que eles faziam supostamente de maneira arrogante, né, de maneira soberba, e supostamente demolindo toda a metafísica e a filosofia cristã. Eles falavam assim, se Deus criou o mundo, né, o que Deus estava fazendo antes da criação, né? E, claro, depois de eu ler Santo Agostinho e tal, comecei a ver outros filósofos importantes da filosofia do tempo. Eu pensei, quão é pueril essa pergunta, né? Porque, obviamente,
sobretudo Agostinho, né? Porque o Agostinho foi um dos primeiros a dar uma resposta satisfatória a um paradoxo teológico e filosófico que era levantado em sua época, que era a questão de origem do tempo, né? Então, por exemplo, ele fazia uma sucessão de perguntas. Antes de hoje veio ontem, antes de ontem veio anteontem. Mas se a gente for regredindo infinitamente, a gente vai, digamos, por um tempo que não tem começo, né? Então, como Deus poderia criar um tempo, uma coisa que sempre existiu, né? Se o universo não tem um começo, como é que Deus criou? Então, se Deus criou, evidentemente deve ter tido um começo. Então surge a pergunta, mas o que Deus estaria fazendo antes disso, né? E obviamente o Santo Agostinho deu uma resposta brilhante, que hoje é consagrada, inclusive na física, que foi que Deus criou o universo junto com o tempo, né? Como diz os ingleses, once upon a time there was no time. Ou seja, o tempo foi criado junto com o universo. Então é uma pergunta bastante pueril e que o Santo Agostinho já tinha resolvido com muita facilidade. Inclusive ele resolveu já no século V, né? Quando ele começou a questionar as interpretações literalistas que os primeiros milenaristas, quiliastas, faziam do livro do Apocalipse, né? Quando tinha a ideia de 1000 anos, Jesus vai reinar durante 1000 anos e tal. E Santo Agostinho chamou aquela ideia de que aquilo realmente significa 1000 anos literais, que são fábulas ridículas, né? E ele fez uma interpretação brilhante, falando, olha, você tem que ler esse numeral de maneira simbólica na Bíblia, né? Esse 1000 está significando a temporalidade inteira, ou seja, a consumação dos séculos também é outra expressão que aparece na Bíblia, né? E aí o Concílio de Éfeso no século V já consagra essa interpretação agostiniana e relega ao milenarismo essa condição de fábulas ridículas e de heresias, né, formais. Já no século VI também, o filósofo latino Boécio, inspirado em Santo Agostinho, dá uma interpretação muito importante também dessa ideia de eternidade, que ele fala o seguinte: a eternidade é a posse, no livro Consolação da Filosofia, né, a posse plena e simultânea de todos os instantes do tempo. Ou seja, é a contemplação da temporalidade inteira a partir de uma perspectiva fora do tempo. Então, Santo Agostinho falou que não existe essa pergunta antes, que Deus estaria fazendo antes, não se aplica, porque justamente você tem que substituir esse antes por um fora, né, fora da sequência temporal. Então, na concepção cristã, a gente pode ver que a eternidade forma uma estrutura que engloba toda a temporalidade, forma uma moldura, se a gente pode dizer, né? Nos Atos dos Apóstolos, São João Paulo fala que nele nos movemos, né, vivemos e somos. Ou seja, a moldura, a eternidade é uma moldura para a ação humana na história, né? E o que eu comecei a ver de maneira brilhante, que o Edgar faz muito bem, ele mostra como as filosofias modernas, filosofias da história, seja de Hegel, Kant, Marx, até, sei lá, Fukuyama, né? Elas são tentativas de imanentizar essa ideia de eternidade e trazer a eternidade para dentro do tempo, né? Você projeta essa eternidade para dentro da série histórica, como se fosse uma espécie de juízo final terrestre, né? O que o Eric Wegelin chama de imanentização do escatom cristão, né? Que é um termo também que eu usei bastante na minha tese, eu debrucei muito sobre isso. E eu fiquei muito interessado quando o Edgar ele fala do Platão, né? Ele cita o Platão falando que o tempo é uma imagem da eternidade, né? E eu lembrei imediatamente da Simone Weil, que era uma filósofa que eu gosto muito, francesa, que ela falava, é verdade, o tempo é uma imagem da eternidade, mas o tempo acabou virando um substituto da eternidade nas filosofias da história contemporâneas, né? E é interessante. E aí eu separei um pouco rapidamente aqui as principais teses do Edgar, que ele apresenta, são 6 teses. Eu queria, digamos, resumir um pouquinho assim, que eu dei um título para cada um, para me organizar a leitura, e eu queria ouvir depois o Edgar, que ele interpreta sobre isso, né? Então, a primeira tese
ele está falando da imanentização do tempo, né? Justamente que começa, digamos, no pensamento iluminista, porque aí é uma coisa interessante, porque se você vê ao longo da história, você vê que o iluminismo é uma continuação dessa ideia milenarista de acelerar o juízo final, só que é a primeira vez que essa ideia é formulada em termos claramente seculares, né? Digamos, eu acho que na Revolução Puritana foi a última vez que essa ideia ainda apareceu de maneira religiosa, tradicional, e no iluminismo a coisa se mantém, mas é nitidamente digamos, a mesma ideia de humanização dos cátaros, só que formulada pela primeira vez em termos seculares e anticristãos. Então, a primeira tese de Edgar é essa da humanização do tempo, né? Que ele fala, o objetivo do iluminista é encerrar o tempo dentro do cosmos, né? Ou seja, o tempo passa a ser avaliado internamente a partir dele mesmo. A segunda tese é que o Edgar faz uma correlação entre o livre-arbítrio, a importância do livre-arbítrio, e que eu chamei de uma maneira de você contemplar o tempo subespécie eternitatis, para usar o termo clássico de Spinoza, né? Que seria a segunda tese. A terceira tese é a tese da imanização do escáton, né? Que, digamos, você tem uma ruptura dessa interação clássica e cristã entre a eternidade e o tempo, né? Você sempre tem essa ideia da moldura, né? Então você tem um corte nessa interação e você imanentiza o escáton, ou seja, você tira a eternidade do jogo e você joga a eternidade para dentro do tempo. Então aí surgem todas as utopias, as filosofias da história, os projetos de, né, a utopia da sociedade sem classes, o terceiro Reich, etc. Todas essas utopias que a gente viu, né, que desaguaram nos eventos sangrentos do século XX, né? E que começa também ali no século XVIII, com o iluminismo. E aí eu achei muito interessante, que eu queria depois ouvir o Edgar, esse insight que eu achei brilhante, que ele faz justamente, que ele fala que essa ideia secularista do progresso, né, que essa ideia, digamos, que imanentiza ou sacraliza o tempo, né, ela dificulta ou bloqueia a própria ideia de perdão, que é a ideia, sobretudo a ideia de perdão histórico, digamos assim, né? Então essa ideia de progresso, o Edgar está dizendo que não é por acaso que os séculos, os movimentos baseados na ideia de progresso foram tão sanguinários, tão carniceiros, né? Digamos, uma necessidade histórica, digamos, é quase uma fatalidade histórica dessa ideia de que as leis históricas se seguem necessariamente e que não há espaço para perdão, não há espaço para o livre-arbítrio, para a decisão humana, entendeu? Essa seria a terceira tese. E aí eu queria ouvir depois do Edgar o que ele acha dessa tese, uma relação que eu pensei com a ideia do René Girard sobre o cristianismo, né, surgindo como, digamos, a ideia especificamente do cristianismo e, sobretudo, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, que é, digamos, é o cruzamento da eternidade no tempo, né? É o símbolo máximo disso, do entrecruzamento. O que ele acha da ideia do René Girard, que o cristianismo surge para encerrar esse ciclo eterno da vingança, do ressentimento, da caça de bodes expiatórios, né? que é o baseado no tempo pagão, cíclico, etc. E o René Girard aponta o evento da crucificação como um momento que isso rompe. Isso abre a possibilidade do perdão, inclusive na história. A quarta tese, consequente dessa ruptura que o Edgar fala, é o ressurgimento dessa, que eu estou chamando de lógica sacrificial pré-cristã ou pagã, né? A quinta tese, digamos, seria uma reação ao progresso, à ideia de progresso, né, iluminista e tal, tem todo o movimento depois, romantismo, aí chegando até o pós-modernismo, que é uma ideia que é um momento de desilusão com essa ideia de progresso, mas essa desilusão, digamos, ela não implica um retorno à ideia clássica antiga da relação entre tempo e eternidade, mas ela implica, digamos, quase um culto ao não sentido. Não, então não existe, não tem progresso, não tem nada.
o tempo é só um instante, a gente tem que aproveitar o instante a todo momento, a gente não existe sentido na vida. Isso, digamos, tem uma série de desdobramentos disso antes mesmo no pós-modernismo. Muitos autores, por exemplo, que usaram o darwinismo como uma filosofia, como uma metafísica, apostavam nessa ideia de que o darwinismo poderia ser uma filosofia do não sentido, que ela rompia com a cosmologia mosaica. O Aldous Huxley, por exemplo, que é neto do Thomas Huxley, um dos principais discípulos de Darwin, né? O Aldous Huxley falou claramente, essa ideia de que Deus não existia foi um alívio para a nossa geração, porque a gente queria, não queria achar um sentido. A gente queria que a vida, que a história não tivesse sentido. Então, ele representa bem o sentimento de parte da intelectualidade. Então, foi a tese que eu chamei de um niilismo que se segue à desilusão pós-moderna com o progresso, né? E a sexta tese, que eu também quero ouvir do Edgar, que seria o caminho de volta, né? Digamos, como a gente recupera, então, essa ideia de sentido, depois dessa devastação, depois desse culto à imanência, dessa negação da transcendência, né? Que o Eric Feiglin chama de abertura da alma, né? Quando você tem um fechamento da alma, como é que a gente retoma isso, né? Aí eu quero saber, Edgar, como é que a gente faz um retorno, uma volta ao quê? Volta ao cristianismo, à metafísica, à filosofia clássica, né? Como é que a gente pode, digamos, recuperar essas ideias, mas num vocabulário que seja pertinente, né? Também porque muitas vezes, se você vai, digamos, no debate público, né, na intelectualidade pública, assim, se a gente vai falar de alguns termos, as pessoas não conseguem nem entender mais, porque esses termos se afastaram tanto, e falta a leitura dos clássicos, falta a leitura da antropologia cristã e católica, da filosofia. Então, eu acho, queria ouvir do Edgar quais maneiras que a gente pode recuperar essa ideia e falar disso de uma maneira, eu sei que é até meio contraditório, mas atual, vamos usar assim, né? Então é isso, uma leitura, o livro do Edgar é muito bem escrito, tem uma leitura fluida, uma capacidade que me impressionou muito de conseguir condensar tantos temas profundos e, digamos, e um escopo temporal enorme também que ele abarca, de uma maneira muito fluida, cristalina, uma prosa que é quase poética, assim, né? Eu achei um livro realmente, me tocou muito, e é um livro que eu certamente vou reler ainda muitas vezes, dialogo muito também com meus interesses intelectuais desde sempre. Tá? Então é isso, agradeço muito, Edgar, mais uma vez, obrigado a todos mesmo. Agradecemos, então, ao professor Dr. Flávio Gordon, que resumiu o pensamento, a primeira abordagem do pensamento do nosso presidente aqui neste livro, em 6 teses. Interessante que ele vai comentar agora para nós, né? Mas eu vejo que o Edgar teve a colaboração da família também, né? Para fazer o livro em psicanálise, li isso aqui, né? Em discussões. Então, acho que é bastante interessante ver essa dimensão também da participação dos amigos e dos filhos aqui da filha. Então, eu queria passar a palavra para ele, que ele vai comentar, tá certo? Essas observações do Dr. Flávio. Bom, gostaria de agradecer, Flávio, você ter tido essa leitura. De fato, esse trabalho aqui, ele já vem nos últimos 3 anos, ele culmina, são 3 livros. Esse primeiro aqui, isso aqui é fruto de um projeto de pesquisa realizado no âmbito do programa de pós-graduação lá da UERJ, e eu, em função desse projeto, que é um projeto que eu desenvolvi de forma assim muito isolada, muito solitária lá, eu produzi primeiro esse livrinho, Ensaios Serenos, que é uma espécie de mapeamento de algumas questões que eu tinha concluído de leituras anteriores, exatamente sobre essas questões de secularização, processo de secularização do Ocidente. Depois eu escrevi esse aqui, A Morada do Homem, e por fim eu escrevi esse, O Tempo, a Eternidade e o Sentido da Vida, que eu acho que é uma culminância desses 3 livros, assim, é o melhor, assim, mais ponderado, mais... E realmente a questão que está aí, você falou bem, a gente vive esses últimos 2 séculos, especialmente,
são séculos de devastação, né? A gente aqui, o que sobrou, há uma permanente tentativa, vou começar pelo seu final aí, pelo que você colocou no final, há uma permanente tentativa, durante esses 2 séculos, aliás, desde a Revolução Francesa, embora o processo já tenha começado antes, né? Porque o próprio Brasil foi palco disso. As reformas pombalinas foi um momento dessa devastação já. Mostrou bem o que vinha, né? Como o Pombal fez tudo, como ele agiu, trucidando as pessoas, matando, né? Tudo era assim, né? Porque o iluminismo é muito assim, porque ele rompe, ele não tem mais... As pessoas que caminham por esse movimento, eles perdem qualquer nexo, qualquer sentido, qualquer conexão entre as ações delas e alguma coisa eterna que possa justificar. Então, é um salve-se quem puder, né? E os últimos 2 séculos, especialmente, tem sido assim. É devastação contínua, carnificina, permanente. Não há nenhum tipo de limite mais. E isso, o tempo inteiro, nos últimos séculos, há tentativas de você estabelecer algum tipo de vínculo, algum tipo de retorno, mas são difíceis, né? Você vê que há sempre consensos destruidores para impedir qualquer coisa. A questão do tempo, que é o caso desse último livro, é um tema que me parece importante, porque a ruptura com a ideia de eternidade, a ruptura com a ideia de que num instante você não encontre a eternidade, que essa é a afirmação tomista, né? São Tomás nos falou sobre isso, escreveu sobre isso. No instante, Aqui também. no instante você encontra a eternidade, no instante, ali naquele momento você vê o fluxo criador de Deus, né? A ruptura com isso é uma ruptura com essa percepção, é uma ruptura que muda muito a experiência da vida das pessoas, porque o Buda, eu uso sempre aqui como referência ao budismo, eu uso o Buda porque o Buda é um caso extremo disso. O Buda, ele realmente olhou o instante e não viu nada. Essa é a base central do budismo. Não há nada além do instante. Você vai dizer que tem alguma coisa eterna, Buda? O budismo não há nada eterno. Eu cheguei a essa conclusão de que não há nada eterno. O instante ele se esvai e acaba. Não existe nada além. Então, quando você diz que não há nada além, você está dizendo... E eu acho que todo o desespero do pensamento iluminista, tudo que vem com ele, é de tentar encontrar alguma coisa, né, que evita, porque esse pensamento ele evita o tempo inteiro sair para o budismo, né? Ele evita de chegar aqui, não há nada, né? Simplesmente dizer que é alguma coisa, mas eles não conseguem definir o que é essa coisa. Para eles essa coisa é alguma coisa que está aqui na circunstância, no mundo, alguma coisa que se movimenta junto com o mundo, mas eles não se dão conta de que, e aí quem apontou isso foi Buda mesmo, é que, olha, no mundo realmente não há nada que seja duradouro, tudo no mundo é transitório. E aí a gente vai a esses historiadores, como o Orozio, que era amigo de Santo Agostinho, e ele concebeu ali, eu cito 2 historiadores, Flávio Josefo e Orozio, que são historiadores fundadores. Para eles o tempo é fundamental, quer dizer, o tempo, essa medida das coisas, né, é muito importante que a pessoa se dê conta de que tudo que é medido neste mundo pelo tempo acaba. O Orozio é muito claro sobre isso. Então, como é que você pode, essa é a grande ilusão iluminista, construir alguma coisa a partir das coisas deste mundo? Né? Por isso é que você tem milhares de sistemas. Os sistemas são tão quanto as circunstâncias. Então, e aí isso culmina, como você colocou, depois da Segunda Guerra Mundial, porque essa ausência de sentidos leva a humanidade a essa tragédia, que é a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a partir daí as pessoas ficaram vendo que realmente não havia nada, né, dentro da sua perspectiva do momento. E aí você tem todo o pensamento pós-moderno. Em Freud, falando aqui, porque eu conversei, ela que me indicou esse texto do Freud, do Transitoriedade, que nem está no livro, mas o texto do Freud, que o Freud pega o Platão
e ele relê Platão e diz o seguinte, Freud, olha, Platão está certo, porque a única coisa que nos aproxima da eternidade é o retorno, é o eterno retorno. E aí o tema do eterno retorno que entra em cena, né? E na pós-modernidade triunfa, quer dizer, não, olha, não existe nada realmente, não existe nenhum sentido, mas o que a gente tem é um eterno retorno das coisas. Cada momento é um momento separado, diferente, mas as questões que são colocadas são diferentes no momento que é o mesmo, que é a mesma coisa. Então, conceito. Inclusive o Deleuze, ele chama isso de, ele recicla o pensamento platônico de metempsicose. E ele chega a afirmar mais ou menos que a cada instante a gente está renascendo permanentemente, que é o triunfo da reencarnação. É um tipo de reencarnação, de um pensamento que reencarna, reencarna, reencarna. É assim Deleuze, é assim Freud, é assim psicanálise, é assim todo esse pensamento que te joga sempre na mesma questão, sempre, sempre. Porque é a única forma que você tem de evitar a alternativa budista, que é, olha, lamento dizer, não existe nada, então vai dizer, qual é a sua solução, Buda? A solução é o quietismo absoluto, é a gente viver a morte e morrer. Né? Ou nada, né? É a teoria do vazio, né? Que é onde a filosofia budista vai chegar. Porque eu também tenho essa leitura de sânscrito e Pali, né? Então, também utilizei isso para cá, porque eu achei que valia a pena. E você vê Schopenhauer, que eu uso também, eles tentam até pegar coisas da Índia, não do budismo em si, mas do pensamento, Maya, a questão das ilusões, que o mundo é uma ilusão, que é uma forma de você, de alguma maneira, construir. Então, esse movimento que a gente vive é um movimento muito dramático, realmente, porque nós temos a necessidade do sentido, e o sentido está totalmente esfacelado, não há mais sentido. As pessoas não têm condições de recuperá-lo. Agora, o que a gente vê o tempo inteiro é também a necessidade da recuperação do sentido. Então, é por isso que as religiões não acabam, a Igreja Católica não desaparece, ela continua, os movimentos religiosos todos, eles continuam existindo, porque chega um momento em que as pessoas se dão conta de que ou eu vou para o budismo Sunyavada, a sua forma mais radical da doutrina do vazio, e aí eu não sou mais nada, né? Ou então eu encontro algum sentido, porque o encontro do sentido da vida, o encontro da eternidade, ele é alcançável, mas não na perspectiva como o iluminismo, como você falou muito bem, condicionou-nos a pensar que é o mundo e como o mundo funciona, como um universo fechado, porque eu também falo aqui da entropia, né, que é a grande descoberta nesse sentido, né? A entropia, ela prova, a segunda lei da termodinâmica, ela prova que realmente existe um esfriamento contínuo de tudo, uma tendência de desordem contínua e esfriamento absoluto das coisas. O universo está condenado ao final, porque é uma contradição até com as utopias. O próprio Hegel dizia que ele não acreditava na segunda lei da termodinâmica, porque ele achava que se o universo tende ao vazio, tende à escuridão, como é então que a gente vai poder construir uma sociedade ideal e utópica? Porque a sociedade ideal e utópica é uma sociedade plena de energia, onde você só acrescenta energia, né? Em todos os lugares não, então não pode. Você só pode admitir uma possibilidade se você entende que o universo é aberto, como, ao meu ver, tanto Santo Agostinho quanto São Tomás admitiam, quer dizer, o universo é aberto. É por isso que eu cito aqui Santo Agostinho, quando Santo Agostinho fala sobre o tempo, ele conta para Platão, no caso de Samuel, quando o sol não se põe enquanto os israelitas estão enfrentando, porque ele diz o seguinte, que, quer dizer, o tempo, ele mede as coisas independente dos círculos. Mas o que ele quer dizer com isso também? Ele quer dizer que o universo, na verdade, ele não se resume às suas regras, né? A entropia. O universo não é fechado ou isolado, ele é aberto. Existe uma força que vem de fora do universo, que o nutre de energia e que é possível, portanto, que o Sol, que a rotação da Terra, exista um aporte de energia tal que a rotação da Terra seja interrompida e nada aconteça, o Sol simplesmente para. Para Santo Agostinho isso é perfeitamente possível, porque o que está fora do universo é o que determina, é o que, né, não é um universo não é fechado, ele é aberto.
Então, esse tipo de movimento, a crença que o universo é aberto, que é tão simples, na verdade, quanto a crença que o universo é fechado ou isolado, ela dá à vida e à existência um sentido. Então, esse livro é basicamente sobre isso, né? E que a única solução para o vazio é a percepção desse universo aberto, desse sentido. Porque senão, né, a gente morre, né? Não tem. E aí, qualquer coisa que aconteça no momento, essa circularidade contínua do momento, é uma tortura infinita, porque você nunca consegue escapulir ou sair disso, né? Você fica preso. Porque ele falou dessa tese do livre-arbítrio, que eu acho que é importante também, dentro dessa contextualização que você está fazendo. Porque o Orozio diz o seguinte, o Orozio diz, quando é que você começa a contar a história? Ele diz, a história começa com o pecado original. Ela não começa quando o homem é criado. Porque, por exemplo, os judeus, eles contam a passagem do tempo, a partir do momento que o homem é criado. Mas o Orozio, não, tudo bem, você pode até contar o tempo a partir daí, mas a história só começa com o pecado original, decisão, né? Quando o homem toma uma decisão. Claro. Quer dizer, quando ele toma a decisão é que começa a existir a história, porque você começa esse debate, esse diálogo permanente entre o homem e a eternidade, o tempo inteiro. E É interessante, eu acho que você bota que é a dimensão. Acho que é interessante, Edgar, que você coloca justamente é enfatizar essa dimensão moral da história, né? Exatamente. Justamente baseado no livre-arbítrio. Sim, porque você está o tempo inteiro lidando com essa eternidade e as decisões que você toma te aproximam ou te afastam dela o tempo inteiro. A história em si, se você for considerar os seres humanos, ela é totalmente caótica. As pessoas vão tomando as decisões mais absurdas. O que dá o sentido é o que está fora da história. É por isso que o sentido da história nunca pode estar dentro dela mesma, está sempre fora dela. Então a gente volta de novo ao universo aberto, porque você tem que ter esse diálogo contínuo com aquela coisa que está fora dela, fora da gente. Então, o nosso diálogo, as decisões que nós tomamos, elas estão ancoradas nesse universo externo, que é ao mesmo tempo interno, porque, né, Deus é transcendente, mas também imanente ao mundo. E, por fim, essa questão que você falou do cristianismo, é evidente que o fato de que a humanidade inteira hoje tenha como referência o calendário cristão, não é por acaso. Você tem vários calendários existindo no mundo hoje, o muçulmano, o hindu, o chinês, o japonês, abaixo. Mas a universalidade do calendário cristão, que aponta o nascimento de Jesus Cristo como a base, o elemento essencial, ela está colocando essa união, porque isso é que é Jesus, a união entre a eternidade e a transitoriedade, como a chave, o elemento para você pensar o tempo, a história, a cronologia, a cronometria, as suas decisões, as suas posições, tudo que você vem a falar. E não é à toa que esse calendário é universal, existe uma razão para isso. Pessoas, quando seguem, nem se dão conta disso, mas elas estão acompanhando isso. Exatamente isso. E Orozio dizia o seguinte, que o recenseamento mais completo, só para terminar, que já houve na história da humanidade, na opinião do Orozio, foi o recenseamento que o imperador Augusto mandou fazer, né, naquela época, porque foi o único recenseamento que contou Deus entre os habitantes da Terra. Exatamente. Se ele falava, ele chamava... É para você aprender. Exatamente. Bom, então é isso que eu queria falar uma coisa, posso, Roberto? Pode. É o seguinte, eu acho que essa tetralogia poderia até ser interpretada, pelo que eu conheço, este é o novo livro, ainda não conheço, mas com uma expressão de São Tomás, já que São Tomás aparece até mais neste livro aqui. São Tomás chega em algum momento e diz que o homem, o ser humano, né, é o horizonte entre o tempo e a eternidade. Porque o homem está nesse limite, né? Nós estamos nesse limite entre o tempo e a eternidade. Mas ele fala, pelo nosso pensamento, pelo nosso livre-arbítrio, por tudo que é o homem, de alguma maneira a eternidade entra no mundo, ou, vamos dizer assim, a gente ao mesmo tempo que fica no tempo, por nossa condição humana, né? Eu acho que essa trilogia, que talvez seja uma tetralogia, né, tem essa característica, né, de mostrar essa dimensão, vamos dizer assim,
dupla do ser humano, né? E essa frase de São Tomás é muito interessante, né? Mas eu gostaria também de interpretar essa frase do São Tomás, não só nesse sentido antropológico, ou no sentido mesmo intelectual, no sentido da inteligência, como fazendo essa mediação entre o tempo e a eternidade, entre imanência e transcendência, mas também numa coisa que é muito comum da experiência judaico-cristã, que é a liturgia, né? Que eu acho que se você puder falar um pouquinho, porque é na experiência, porque a gente está falando aqui, a gente fica muito intelectual, né? Falando de ideias, não sei o quê, do homem, não sei o quê, mas na experiência judaico-cristã, essa experiência de tempo e eternidade é justamente no rito, né? Na liturgia. Quem já teve essa experiência, que está, às vezes as pessoas dizem, mas repetição, mas justamente a repetição do rito é que parece que nos faz transcender, quando tem uma bela celebração, uma boa celebração, ou mesmo na experiência judaica que os cristãos adotaram muito, da Berachá, não sei como é que você fala, mas a Berachá, você falar o tempo inteiro, você está, de alguma maneira, redimensionando a experiência humana, né? Fazendo que essa experiência se supere, né? Bendizendo sempre, não é? O bendizer contínuo, diário, não é? Essa é uma espécie de introduzir, só nós podemos fazer isso, que não vai ser um pato, um cachorrinho muito bonitinho que seja, que vai introduzir a eternidade no mundo. Mas eu acho que essa experiência da liturgia, e que é muito comum, que é totalmente comum do cristianismo, que toma da fonte judaica, né? De bem dizer, a própria Eucaristia, a grande bênção, né? Vamos dizer assim, essa maneira de bem dizer, um pouco de fazer o mundo se tornar espiritual ou divino, né? Você concorda com isso? Eu concordo, só que eu não acho que a liturgia é repetição. Não, quero dizer, o rito às vezes é repetição, o rito, né? Mas as pessoas, mas na verdade não é repetição, concordo. É eternidade. Essa ideia de tempo, Olha só, quando você se dá conta, quando você vai ou numa sinagoga, ou numa missa, em qualquer lugar, e você se dá conta que você está rezando junto você fala que com pessoas que já morreram e pessoas que ainda vão nascer, que você nem sabe quem são exatamente, isso é uma experiência de eternidade. Isso para mim que é o fundamental. Por isso é que você tem essa... Eu falo isso sobre questões de memória, inclusive, né? Quando eu falo as coisas da memória. Realmente não há perdão nesse mundo nosso, não pode haver perdão. Não há nenhum tipo de perdão, porque é totalmente a ideia de que você deve ser perdoado, que é um tipo de esquecimento. É um tipo de esquecimento, ele só pode existir quando você considera que existe algum padrão moral externo a você que justifique esse esquecimento. Se você não acredita nisso, você não vai perdoar nada. Nada é perdoado, que é o caso do Lyotard, né? Quando ele fala da questão do perdão, ele chega à conclusão de que não, que ele tem, e eles têm uma visão assim do perdão religioso totalmente deformada. Eles dizem assim, não, porque uma coisa só pode... É porque eles não entendem sim, que há perdões, há erros e pecados de diferentes níveis e de diferentes coisas, porque eles não entendem que... Porque não é questão do esquecimento, né? A coisa existiu, ninguém pode negar o que aconteceu. Não é outra dimensão. Ao contrário. O passado não se apaga, né? Como nem Deus esquece o passado. Claro. Mas a questão do perdão é outra dimensão, não é um mero esquecimento. Claro, não é um mero esquecimento. É um esquecimento, é um tipo, é uma forma de esquecimento. No sentido do rancor, né? De você não ficar mais não do esquecimento. A história, ninguém pode negar o que aconteceu. Você estava falando justamente nessa coisa do esquecimento necessário ao perdão. Para encerrar esse ciclo de vingança eterna, de busca de bons expiatórios. E o Girard identifica no cristianismo e no acontecimento da cruz da ressurreição a possibilidade desse perdão ao longo das histórias. É verdade. Eu usei aqui muito o que te falo de esquecimento pelo seguinte, porque o José é o primeiro momento, a primeira experiência disso na narrativa bíblica, né? É a questão do perdão. Embora ali esteja tudo meio truncado, Meus irmãos, José e os irmãos. Quando José lhe dá o nome dos filhos dele, ele diz, Deus me fez vencer, Deus me fez esquecer. Quer dizer, não é um esquecimento, você tem razão, que tem a ver com... apagar o passado. Não é apagar. Você transfere a Deus, à eternidade, a responsabilidade por esse perdão. Entende? Ele que te faz esquecer, não é você que esquece. Ele que te faz
superar as coisas e Remoendo, perdoar, não né? fica remoendo. O rancor. O rancor, o ressentimento, né? Isso é que o José, o triunfo de José tem a ver com isso. Ele não teve ressentimento nenhum dos irmãos, né? Ele recebe os irmãos, porque ele viu que tudo aquilo fazia parte da jornada dele para a vitória dele como pessoa, como ser humano. Agradecer muito ao nosso presidente por esse novo prêmio que ele nos dá com este livro. E deixamos agora vocês com os autógrafos, com o autor e com os autógrafos que vamos passar a ter agora. Muito obrigado.